O Mar Sem Fim está recebendo hoje mais um ambientalista notável, o Cleiton Lino. A gente gosta de conversar com esse pessoal porque eles foram assim precursores, abriram as portas e talvez eles consigam ensinar a gente o caminho das pedras para que as outras gerações deem sequência ao trabalho bacana que eles fizeram. Então, Lino, Cleiton, nós estamos falando sobre aí o papel do Brasil. Ele teve um papel de protagonismo aí na Expo 92 também, não? Muito. Realmente foi marcante, não só foi o anfitrião, ele realmente foi protagonista. Né? Eu sempre digo uma coisa, eu queria ver se você concorda nos programas, o telespectador já está cansado de me ouvir dizer isso. Falo, poxa, a grande diferença do Brasil, quando eu vejo as unidades de conservação sem equipe, sem nada, eu digo, a grande diferença do Brasil para os outros países, a meu ver, é o ativo ambiental que ele tem, a biodiversidade fantástica, etc. E parece que os governos, especialmente o governo federal, faz montes para isso, não dá pelota para isso. Quer dizer, você não acha que o Brasil poderia liderar isso em âmbito mundial, se quisesse? Não tenho a menor dúvida, João. Até digo assim, nós deveríamos ter um plano. Bom, hoje está um pouco difícil de saber assim, qual o nosso plano quando nós crescermos? O que o Brasil quer ser quando crescer? Né? E qual é o consenso nacional? E tem algumas coisas que são óbvias, que deviam ser parte central no nosso desenvolvimento. Nós somos o campeão de biodiversidade no mundo. Nós somos o campeão em água doce. Claro que tem uma questão de distribuição aí pelo país, mas temos um potencial gigantesco. Nós temos áreas belíssimas de interesse turístico e assim por diante. Nós temos aí unidades de conservação tanto ricas do ponto de vista natural quanto do ponto de vista cultural. Nós temos muitas culturas, muitas etnias, etc. também, que marcam o Brasil. Bom, todas essas coisas. E nós temos tecnologia, nós temos gente capacitada em muitas áreas. Bom, um plano de um país que quer realmente se desenvolver devia o quê? Estar baseado nessas suas riquezas, os recursos naturais e culturais. Infelizmente não é assim, certo? Nós continuamos, às vezes, copiando modelos. A nossa agricultura podia ser, com exceção da questão de quantidade de terras, poderia estar sendo feito em qualquer outro país, basicamente, que tenha condições aí tropicais e subtropicais como a gente. Então, e nós reproduzimos um modelo que nega esses recursos que nós temos. Nós vemos aí a floresta, às vezes é entendida a floresta como algo, como um obstáculo a ser derrubado, queimado, etc., para no seu local colocar agronegócio, colocar pecuária extensiva, de baixa produtividade e assim por diante. Ou então preocupação de plantação de eucalipto a perder de vista e assim por diante. Quer dizer, tudo isso são, primeiro, espécies exóticas, de fauna e de flora. A gente não usa praticamente nada do que nós temos em termos de nativo, com a maior biodiversidade do mundo. Nós podíamos desenvolver a biotecnologia, devemos ser o número 1 em biotecnologia no mundo. Infelizmente, nós somos um dos mais atrasados. Então você tem razão, a gente teve um protagonismo fundamental na discussão da legislação, do sonho, a questão da Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção do Clima, etc. Tal assim, mas na prática a gente não aplicou para a gente mesmo o sonho que a gente ajudou a construir junto e até liderou num certo momento no mundo. Então, a nossa liderança está, digamos assim, um pouco ofuscada nesse campo. Nós sempre seremos um agente importante, dado o que o mundo considera do Brasil, mas não é que ninguém está nos tirando, é nós que não temos sabido utilizar. Perfeito. Bom, agora vem aí a 21ª Conferência do Clima, né, a COP21 em Paris. Você está acompanhando, o que você acha como é que você avaliaria a Comissão Brasileira, as propostas dela na COP21? Bom, a COP21, ela gerou uma expectativa bastante grande, quer dizer, possivelmente nós teremos aí uma primeira vez depois do
vamos falar da não implementação do protocolo de Kyoto, como era previsto, a primeira vez que deve ter um acordo em âmbito realmente mundial, com metas, objetivos claros e com compromisso formal, né, entre, inclusive, as grandes potências, que às vezes não participaram dos compromissos aí do protocolo de Kyoto. Agora, a sensação clara é de que esses compromissos serão aquém do ponto que nós já chegamos. Nós estamos aquém das necessidades. Aquém das necessidades em termos de mudanças climáticas. As mudanças climáticas já começaram muito claramente, né? E é um processo assim, nós estamos emitindo mais do que quando nós nos prometemos enquanto planeta a reduzir as emissões anos atrás, né? Então, ou seja, a capacidade de implementação desses acordos internacionais também é muito difícil, sem dúvida, né? E então eu acho que nós vamos chegar, planeta, né? Eu acho que nós vamos chegar num acordo, talvez o melhor, essa é a expectativa feito até hoje, com mais potencialidade de implementação. A única coisa é que a gente está chegando atrasado, com certeza. Mas você acha que, bom, é difícil mesmo. Agora, você acha que o Brasil vai oferecer alguma coisa de relevante nessa Olha, reunião? O Brasil é um dos grandes emissores de CO2, principalmente pela questão de queimadas, desmatamento e queimadas, né? Ou seja, perda também junto de biodiversidade de água e tudo mais que isso representa para a gente, mas em termos globais, uma grande contribuição aí para a questão de piorar a situação climática. Historicamente vem sendo diminuído aí nas últimas 2 décadas, sobe e desce, etc., mas vem diminuindo a questão do desmatamento, principalmente na Amazônia, que dá da escala dela, mas não é só da Amazônia. Principalmente o Cerrado tem sido destruído a uma velocidade maior do que a da Amazônia ainda, né? Só que ele não tem o apelo, digamos, da Amazônia. A Mata Atlântica vinha caindo desde 1986 até 2011, o desmatamento vinha caindo de uma maneira muito acentuada. 2011 começou a subir de novo. E não é por acaso que foi a época aí da discussão e aprovação do tal do novo Código Florestal, que anistia desmatamentos anteriores, que estimula, na verdade, o desmatamento. Quer dizer, o Brasil precisava realmente acreditar que o desmatamento zero é possível e é necessário. Então, nós vamos chegar com metas lá. O Brasil deve receber as palmas, quer dizer, nós vamos reduzir em tanto por cento o nosso desmatamento. E olha, nunca foi tão ousada, digamos assim, a meta. Agora, a capacidade de implementar essa meta no Brasil está baixíssima. É outra questão. Então, é outra questão. Então, eu acho que assim, nós devemos, eu acho que, fazer um papel no discurso bom, mas a nossa prática, infelizmente, ainda não nos permite comemorar isso daí. E em termos mundiais, igualmente. Perfeito. Agora vamos entrar na questão que me fez chegar aqui, a questão do mar, né? Apesar de todos esses problemas, a gente vê que o Brasil conseguiu chegar num número razoável de áreas protegidas, ainda que tenha muita deficiência, áreas protegidas continentais, são 17%, como até casualmente determina a meta a 11ª meta de Aichi, né? Mas no mar, nós estamos engatinhando, nós só temos 1,5% do mar protegido. O que aconteceu, Lino, Cleiton? Você acha que as pessoas, o governo esqueceu do mar? Olha, 2 coisas. Primeiro, um comentário rápido sobre a primeira questão. Nós atingimos em torno de 17%, mas também dentro de um desequilíbrio enorme. Sim. Nós temos 26%, 27% da Amazônia, mas nós temos 0,03% nas áreas de araucária, ou similar na área do Pampa, nós não temos, na Caatinga nós não temos, ou seja, o único bioma onde a gente atinge a meta é a Amazônia. Certo? Na Mata Atlântica nós temos metade do que deveríamos ter em um pouco mais da metade, temos em torno de 10%, 9,8%,
da área do bioma e falta para do 17, ou seja, falta bastante ainda até 2020. Isso. Então, ou seja, tem essa questão que é fundamental aí entender para não dar um comodismo de que estamos bem. Certo. Não estamos bem, Certo. com exceção, vou falar da Amazônia, Certo. onde tem, por outro lado, a questão do desmatamento, etc. Bom, mas na questão do mar, é realmente gravíssimo e é espantoso, até porque o mar você não tem questões fundiárias, o mar pertence à União, certo? Desde sempre pertenceu à União, certo? Ou seja, uma ação de governo federal de proteção dessas áreas, teoricamente, é muito mais fácil. Certo. Claro que tem pressões, e essas pressões vêm crescendo à medida que mais se conhece o mar. Descobre-se petróleo, pré-sal, algas calcárias, nódulos polimetálicos. A pressão é cada A vez pressão mais é cada vez mais forte. Então, ou seja, a questão do tempo aí é fundamental. Nós precisamos tirar esse atraso. Realmente, nós temos 1,53% só de área protegida. É muito pouco para o Brasil com uma costa tão grande, né? Então, nós inclusive assim, temos algumas áreas que nós já deveriam estar devidamente protegidas, né? Tem todo esse eixo de Atol das Rocas, Fernando de Noronha, Penedo, São Pedro, São Paulo, etc., formam um grande eixo ao norte. Mas estão as ilhas. O mar em si, as rotas migratórias, as áreas inclusive muitas áreas também de reprodução de espécies marinhas ou área de alimentação, etc., não estão adequadamente. Mas o Brasil conhece já hoje isso, já sabe quais são as áreas prioritárias. O outro exemplo é fundamental na cadeia Abrolhos, né, e cadeia Vitória Trindade. Nós, inclusive, temos uma proposta pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, desenvolvido junto com a Universidade Federal do Espírito Santo, propondo que sejam criadas várias áreas protegidas ali e o reconhecimento da área como um todo, como uma reserva da biosfera marinha. Né? Inclusive, temos uma publicação, posso lhe mostrar. Mas, assim, os brasileiros, em geral, não sabem que a gente tem uma área fantástica, submersa, que é uma cadeia de montanhas entre Vitória, no Espírito Santo, e a ilha de Trindade, né? E, bom, são um conjunto de montes submersos que tem uma fauna muito específica, mesmo endêmica de cada um desses montes, etc. E juntamente com Abrolhos, que formam um grande conjunto, tem aí a área com o maior número de diversidade e quantidade de corais e de muitas espécies marinhas. Então é uma área realmente especial para se conservar. Nessa área temos várias propostas de criação de áreas protegidas, por exemplo, esses topos de morro submersos e tentar criar a primeira grande reserva da biosfera marinha do Brasil, né? Nós temos isso dá para você mostrar a imagem aí, mas tem um estudo feito pela Reserva da Biosfera com a Universidade Federal do Espírito Santo, mostrando justamente essa grande área aqui e a proposta toda para ser protegida. Isso, por exemplo, já devia ter acontecido há muito tempo. Quer dizer, é conhecida a importância dessa área. Mas pode acontecer agora, a gente espera que ajude o Brasil a se aproximar um pouquinho da meta de Aichi para a questão dos 10% no mar. Mas tem muitas outras áreas marinhas que precisam ser conservadas. Às vezes até de caráter temporário, zonas de exclusão de pesca, etc. Mas nós ainda não temos uma política de conservação marinha no Brasil. Essa é a questão. Foi lutado aí para ter a lei do mar, foi parado e tirado de pauta. Tem propostas para a criação de várias áreas protegidas, tem trabalhos voltados para comunidades marinhas, protegendo ao mesmo tempo as comunidades, os pescadores, etc., e áreas costeiras fundamentais. Infelizmente, a gente aí tem vivido tempos com muito pouca, quase nenhuma criação de área protegida, por exemplo, e mesmo falta de outras políticas que poderiam estimular os estados e coisas. São Paulo é o único estado que tem toda a sua costa
protegida como com APAs, né, áreas de proteção ambiental. E isso também podia estar sendo trabalhado junto com os outros estados. Eu espero que essa inércia consiga ser superada. Bom, tem outro problema que é recente, pegou a comunidade de ambientalistas de São Paulo de surpresa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é a luta há mais de 30 anos para transformarem o arquipélago de Alcatraz, no litoral norte, num parque nacional. E por políticas aí, picuinhas no ICMBio, acabaram que o ICMBio está propondo uma reserva, Uma revista. Uma reserva de vida selvagem, e isso deixou enfurecido o pessoal de São Paulo. O que você acha disso, o Cleiton? Bom, a importância de Alcatraz não precisamos reforçar. Ela é, por todas as razões, um arquipélago dos mais importantes do ponto de vista da biodiversidade e tudo mais. Então, assim, eu acho que há um consenso de que a área tem que ser protegida, e a grande briga que tinha lá era a questão dos tiros da Marinha, né, de treinamento, etc., que também injustificável hoje. Então, assim, bom, conseguido superar em grande parte isso, ao menos a ilha principal não vai ter mais os tiros, né? A questão passa a ser outra, que realmente é um absurdo. Você falou às vezes, de falta de visão, de estratégia, né? Tem a luta para criar um parque nacional, marinho, com todo aquele arquipélago. Aí vem o ICMBio e fala, não, em vez de um parque, que é onde eu posso fazer pesquisa, conservação, uso turístico, educação ambiental e tudo mais, vamos fazer um refúgio de vida silvestre, para ser intocável. O intocável aí é contra a conservação, no meu ponto de vista. Você tem, inclusive, por exemplo, o Parque da Laje de Santos, é um parque marinho também no estado de São Paulo, e tem envolvimento de pesquisadores, de mergulhadores, etc. Ou seja, são parceiros que ajudam a conservar. É sabido que o turismo bem feito, com controle, etc., é um dos maiores aliados da conservação no mundo inteiro. Só algumas pessoas, infelizmente em pontos estratégicos do governo federal, ainda não perceberam isso, que ao restringir demais, em vez de contribuir para a conservação, está jogando o público contra e está tendo uma estratégia que tem efeitos péssimos de longo prazo. Eu fiquei possesso com isso, porque recentemente ainda, fazendo matérias para o site, estou sempre pesquisando, eu dei com por causa disso, de Alcatraz e dessa coisa, eu dei com um dado que é surpreendente, né? Os birdwatchers, os caras que vão... Observadores de aves. Rodam o mundo para ver aves com binóculos. Sabe quanto eles representam da indústria de binóculos americana? 30%. E essas indústrias americanas são indústria de bilhões, né? Só de observador de aves. E aqui no Brasil os caras proíbem o cidadão de conhecer um arquipélago com a beleza de Alcatraz. Não, é muito triste isso. É inacreditável, mas assim, a gente tem que ultrapassar, eu acho que essa questão de tristeza, eu acho que tem que enfrentar com seriedade essa discussão. Então, porque tem alguns, e eu não preciso aí dizer da minha luta na questão ambiental, mas tem algumas pessoas, eu estou falando assim, às vezes eu comparo a atitude de algumas pessoas, porque são pessoas dentro de órgãos, não é o órgão, pensa assim, algumas pessoas dentro de órgãos têm papel tão prejudicial para o meio ambiente quanto às vezes tem os ruralistas, ou seja, que separam a humanidade, a sociedade da natureza. E é impossível fazer conservação de curto, médio e longo prazo sem a participação da sociedade. Isso é assim no mundo inteiro, isso sempre foi assim, e então eu acho que a gente realmente precisa discutir muito profundamente essas estratégias brasileiras. O Cleiton, para continuar um pouco nessa história, eu gostaria que você falasse, às vezes cito para o pessoal que assiste os programas ou que entra no site, que o Brasil tem duas categorias de ambientalistas, digamos assim. E não sei se não é só no Brasil, mas acho que talvez no mundo inteiro, né? Os preservacionistas e os socioambientais.
Você podia falar um pouquinho dessas categorias? O que você acha disso? Então, eu assim, renego um pouco esses rótulos, entendeu? Porque o seguinte, não se trata de realmente dois mundos separados do ponto de vista de grande parte das propostas. Todos os socioambientalistas são preservacionistas para algumas coisas. Claro. E todos os conservacionistas, a princípio, acham que também estão lutando por um país maior para garantir uma coisa. Então, tem legitimidade esses movimentos. No entanto, eu acho que a diferença realmente é de visão de mundo e de estratégia, principalmente, né? Então, às vezes, tem gente que acha que a presença humana numa unidade de conservação, por exemplo, é um problema e trata como tal. Noutros entendem que aí é necessariamente parte da solução. Isso é uma questão. Outra questão é unidades de conservação, de uso sustentável e de proteção integral. Né? De uso sustentável, eles falam assim, não, mas tem gente morando. Às vezes a comunidade que está ali tem um conhecimento, tem um envolvimento e é o melhor guardião que você pode ter. Muito melhor do que uma polícia ambiental terceirizada, como tem em alguns lugares, com pouca gente, etc. Né? Isso que é o comum. As unidades de conservação no Brasil têm muito pouca infraestrutura, muito pouca gente. Então, se você não tiver parcerias, também não dá. Então, eu acho que tem uma coisa, eu acho que de entendimento mesmo e de visão de mundo. Né? E que isso tem prejudicado a conservação. No Brasil, isso ficou mais acirrado do que a maior parte dos países. Isso existe nos outros países também, claro. Existem outros, não são só esses dois grupos. Claro. Tem outros, né? Tem outros que acham que tudo é só para uso humano. E aí, ok, não é essa a visão dos socioambientalistas, por exemplo, mas tem grupos em outras coisas que acham que tudo se tem que estar usando. Se não for para o bem do homem, para o uso da humanidade, não serve para nada a natureza também. Ou seja, tem outras categorias que são igualmente prejudiciais, nesses casos até muito mais. Então eu acho que o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, a lei dele foi um grande avanço, permitiu coisa, mas ele tem pontos que ele precisa ser reformulado. E porque a legislação ainda está atrasada perante o que nós precisamos em termos de estratégia. Infelizmente, com o Congresso que nós temos tido, tem sido consenso entre a turma do A, do B e do C, de que não é um bom momento ainda para tratar. Mas, por outro lado, é o seguinte, os inimigos da conservação vão atacar a lei do SNUC. Tem projetos de lei já, várias, as unidades... Por exemplo, até mineração dentro de... Mineração desde a área indígena, de unidades de conservação, acabar com zona de amortecimento, criar uma unidade de conservação e reconhecer terras indígenas, quilombolas, etc., só pelo Congresso, dependendo dos lobbies locais. Ou seja, tem mais de 400 iniciativas no Congresso brasileiro que vão contra a conservação, né, da biodiversidade como um todo e das áreas protegidas em particular também. Então, nós precisamos, na verdade, de uma renovação política profunda no Brasil para a gente conseguir que a questão da biodiversidade, a questão da conservação sejam tratadas com a seriedade que precisam e merecem. Nós merecemos enquanto país. Né? Vamos ter que mexer e torcer para que isso aconteça e atuar para que isso aconteça. Então, assim, não é um caso isolado. Mas, até lá, nós precisamos sim aprofundar essas discussões, né, e rever a forma, às vezes, com que certos órgãos têm tratado a questão de não fazer áreas protegidas e, quando vai fazer, às vezes faz da maneira equivocada, certo? Por melhor que seja a intenção, mas é preciso enfrentar e discutir essa questão. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. O Cleiton ainda teria muita coisa para explicar para a gente, para ensinar para a gente, mas pelo menos foi um começo. Cleiton, eu queria agradecer muito e pedir para você deixar a porta aberta para uma próxima vez a gente vir aqui e expandir um pouco mais essa conversa. Bom, quem queria agradecer sou eu, porque eu acho que aí a gente tratar e levar ao público
essas questões com a qualidade que vocês fazem ao longo dessas séries aí, a persistência de ambientalista na área da mídia, eu acho fundamental. Para a gente é que é uma oportunidade e, claro, estamos à disposição, e tanto eu pessoalmente como a equipe aí da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, com certeza. Muito obrigado. Então, e é isso, gente. Até a próxima.